como é que você define bons stops nas suas operações de intraday. Eu gravei esse vídeo aqui, porque quando eu comecei no mercado, sei lá, 20 e poucos anos atrás, eu defini stop de um jeito que eu aprendi em livro, tá? E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa forma de colocar stop, né, para as operações de intraday, ela não fazia muito sentido. Tá? Então o que eu gravei aqui? Eu gravei, né, as três formas, que eu vou falar nesse vídeo aqui, as três formas meio padronizadas que as pessoas, né, de varejo, né, o operador de varejo ainda costuma colocar stop, tá? E aí depois eu vou discorrer como é que eu tenho colocado stop, qual é o critério, na verdade, de falar um conceito, tá? E três formas, né, três camadas que eu uso para poder colocar os stops nas minhas operações. Espero que te ajude. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o Miguel Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Daria para ser um conceito, um operacional um pouco mais intermediário de swing trade, mas basicamente gravei aqui para falar de intraday, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Vamos lá, tá? Assim, vamos falar de stop, vamos lá. A gente quer, na verdade, vamos lá, em teoria, o menor custo possível, o stop seja, a gente gostaria, né, que ele fosse o menor custo possível, mas não a ponto de te tirar de boas operações. Tá? É um baita de um trade-off, de uma escolha complexa de se fazer. Se encurta demais o stop, pô, o mercado balança pra caramba, especialmente o índice, ele balança pra caramba, ele vai tirar toda hora e você não vai pegar os movimentos que você quer, independente, né, do que você está querendo tirar do mercado. Você opera algumas distorções mais curtas, algumas coisas mais longas e por aí vai. Tá? Quanto mais curto for o stop, mais ele vai te tirar por conta desse balanço. Tá? Mais ele vai te tirar, e é meio proposital. Tá? Tem a HFT que faz essas ondas justamente para poder pegar stops, especialmente de varejo, tá? Mas não só de varejo, mas em partes mais extremas do mercado, pega stop de outros players. Tá? Então, assim, ele deveria ser pequeno, mas não pequeno demais a ponto de tirar de operações. Isso é um conceito completamente amplo e não aplicável. Vamos discorrer um pouco mais aqui. Então, como é que o varejo, como é que se ensina toda hora em livro e por aí vai para definir stop? E eu não gosto dessas três. Tá? Muitas falam para colocar stop técnico, tá? Isso aí tem várias formas de colocar stop técnico, tá? Para cima, para baixo de candle, para cima, para baixo das máximas e mínimas e por aí vai, e algumas outras formas. Eu não uso isso. Tá? Não é que eu não considere que isso existe. Tá? Eu não uso isso basicamente porque, putz, o varejo usa isso. E eu tenho tentado operar contra o varejo. Tá? Assim, basicamente essa é a essência do negócio. Então, putz, não faz sentido, mas eu sei que, putz, em alguns lugares, tá, que claramente o varejo vai atuar, o stop técnico de alguns setups, que são aqueles padrões, ou de livro, ou ensinados em algumas salas de algumas pessoas, né, que tem bastante seguidor. Cara, ali eu sei que pode entrar algum lote, por aí vai e dá para explorar aquilo, mas na ponta contrária. Eu não vou colocar meu stop junto com o do pessoal. Pelo contrário, vou esperar essa galera estopar para tentar pegar um vácuo de liquidez da volta ou tentar pegar a ida do stop deles. Isso é tema para outro vídeo. Tá? Eu não gosto também de usar uma linha de raciocínio que algumas pessoas ensinam, e eu já usei no passado também, é quanto eu posso perder por trade. Cara, primeiro, o mercado não está nem aí para quanto eu posso perder por trade. Não é porque geralmente começa com esse pensamento em ações, né? Define um percentual do seu capital, não sei o que, para tamanho. Mas muitas pessoas extrapolam esse conceito para o tamanho do stop, né? Tipo, o quanto, né? Eu aceito perder tanto em percentual, eu tenho X mil reais aqui, eu vou com tudo, e putz, eu aceito perder 1% em cada operação. Cara, e muitas vezes o que você aceita perder não condiz com o custo da oportunidade que você tem que correr para poder pegar aquela oportunidade. Porque o stop nada mais é disso. Quanto custa, ao longo de uma sequência de trades, você capturar aquele tipo de oportunidade? Isso para mim é a essência do stop. Tá? E um dia eu faço, né, uma série, né, conversas profundas só para falar sobre stop com esse grau de profundidade um pouco maior. Né? Aqui, putz, como é que se define, né? Como é que eu tenho definido hoje, tá? E outra forma que eu não gosto, tá? Além de stop técnico e além de stop que é o teu financeiro, que você meio que pré-definiu, tá? É o stop por otimização. E aqui eu tô falando aquela otimização a mais simples de todas, mas muita gente faz, que é aquela otimização seguinte, eu mando, tem um sistema, estou dando um exemplo, sempre dou esse exemplo, porque é mais fácil de explicar, tá? Duas médias móveis, tá? E aí eu coloco ali eu mando o sistema calibrar, né, qual que é a média que me daria o maior lucro num período que eu predeterminei. Ele vai me dar lá, média de 8 com a de 21. E aí eu vou tentar melhorar isso calibrando um stop. Por quê? Porque quando cruza a de 8 com a de 21,
Tá? A de 8, o sistema que me deu que essa é a média ótima. Só que eu falo, putz, espera aí, eu vou olhar aqui operação por operação, deu 30 operações num período que eu avaliei. Algumas delas eu perdi, sei lá, eu cheguei a estar perdendo 700 pontos de índice para depois a operação ir para o lucro, por exemplo. Tá? O mercado ficou negativo, eu fiquei negativo 700 pontos para depois fechar com lucro de 300, por exemplo. Quando você começa a estudar ganho médio, perda média, ganho máximo, perda máxima individual, você fala, eu vou colocar um stop aqui, cara. Quando você vai lá e manda para a máquina, ou você vai lá e põe uma linha de corte, fala, não, putz, aqui, olha, eu acho que se eu cortasse aqui com 800 de stop, estaria bom para mim. Vira uma dupla otimização que nada mais é do que você tá pegando o passado e vendo o que funcionou no passado e extrapolando isso para frente, tá? Esse tipo de forma, essa forma de colocar stop com base na otimização do lucro, eu não gosto. Eu gosto de uma outra forma que eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui quando eu discorrer sobre o que eu faço, tá? Então, eu não gosto da otimização do stop para otimizar o lucro. Porque aí você vai estar fazendo meio que um overfitting no sistema, você vai estar meio que fazendo a máquina te entregar uma coisa ótima. Então, se você não pegar um período muito longo de tempo, a chance de você estar fazendo um overfitting, que é, a máquina te dá o que você quer, é muito grande. Ela vai te dar um número. Agora, será que esse número é o stop ótimo para frente? Cara, na maior parte das vezes não é. Tá? Então, assim, eu não gosto dessas três formas. O que eu faço nas minhas operações? Sempre fiz quando operei dólar, parei de operar por um tempo e voltei agora operando índice. Tá? Esse conceito, né, desde que eu comecei que eu virei autônomo, comecei a operar para mim, né, e ter lá atrás, né, a grande relevância na minha renda do operacional, ou seja, que eu dei muita prioridade para isso, pagava conta com isso no passado, hoje, graças a Deus, não pago conta com trade, tá? Ajuda, obviamente, né, no bolo, mas não dependo daquilo. Se eu ficar 1, 2 meses sem operar ou sem ganhar, ou até perdendo um pouco, eu não vou ficar, né, o leite em casa está garantido. Tá? E vamos lá. O conceito eu estopo quando as variáveis que me motivaram a entrar não existirem mais. Isso é amplo demais, não é o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, como eu ouvi, mas não com essa clareza de palavras, mas isso certamente não é o que você gostaria de ouvir também. Mas é assim que eu, na maior parte das vezes, né, esse é o conceito. Depois eu vou falar de 3 camadas. Esse é o conceito, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Exemplos que são fáceis de entender, tá? E são bestas, tá? Um trade bem besta, mas tem coisa muito mais complexa. Comprei por causa de uma escora, tá? Claro, tem N filtros, ainda mais que eu faço hoje, para esse trade de escora, tá? Mas comprei por conta de uma escora, tem bastante compra em algum determinado nível de preço, com alguma composição de fila é ideal para eu comprar 5, 10 pontos o índice na frente por conta da escora. Essa escora foi cancelada após minha compra, não interessa se o mercado está no 0 a 0, se o mercado está 10 pontos para trás, 15, 30 ou 20 para frente. O que me motivou a entrar era a escora. Não tem mais a escora, que ela foi cancelada. Cara, acabou. Assim, não faz mais sentido. O que me motivou a entrar no trade não está mais presente. Não faz sentido se eu estou empatado, se eu estou 10 para frente, 5 para frente, 5 para trás, 50 para trás. Eu vou cair fora. Assim, ponto. É o conceito. O que me motivou a entrar não está mais presente. Outro exemplo, pode ser por N fatores. Pode ser porque eu errei a avaliação, por exemplo. Tá? Vou dar front running num cara, tá? Num grupo de players. Putz. Esse cara vai lá e entrou com uma ordem grande. Quando ele entra com uma ordem grande e ele entra na segunda ordem, dependendo, de novo, do contexto, dependendo em que relação ao justo aquilo tá, se tá barato ou caro, mas digamos que ele tá caro. Entra um cara batendo, ele vai lá e piora essa oferta, bate de novo para baixo. Cara, eu vou tentar pegar a terceira ordem desse cara. Só que quando ela é grande, eu sei que ela vai durar pouco. Se eu bato e o mercado sobe na minha cara, eu posso ter errado a avaliação. Cara, e o seguinte, ele bateu ele bateu a primeira depois de, sei lá, 8 segundos, que é meio mais ou menos, né? Tô entregando bastante coisa aqui. 8 segundos, 9 segundos costuma ser a média dessas ordens pioradas quando são grandes. Cara, a segunda veio em 8, 10 segundos. A terceira passou 10, 15, 20 segundos, não veio. Cara, errei a avaliação. Tudo bem. Faz parte, eu errei. Pode estar 20 pontos contra meu trade, 10 a favor, 30 contra, 40 contra. Cara, acabou. Assim, a partir daí, eu tô pagando para ver se eu continuar naquele trade e pré-definir um risco, falar, eu vou stopar com 70 nesse trade. Cara, meio que
assim, o que eu queria que viesse não veio. Aquele intervalinho do front running, eu estou dando até algumas dicas aqui, aquele intervalo cadenciado de tempo não veio. O que eu estou buscando não está mais presente. Cara, mas pode vir depois? Esse cara, mesmo cara vendendo? Pode, daqui 1 minuto e meio, 2, sim, cara. Mas nesse meio tempo aconteceram várias outras coisas. Tá? E, assim, não é esse tipo de trade que eu vim buscar. Tô falando nesse exemplo, tá? Eu não estou falando que, assim, eu sempre categorizo o trade. Quem viu meu vídeo anterior, que aliás, eu sempre deixo o link aqui embaixo de todas as referências que eu faço em todos os vídeos, na descrição, tá? Então assiste o vídeo anterior que eu falo sobre categorização de trade, tá? E outra coisa que pode ter acontecido também, pode ter acontecido um fato novo. Tá? Eu estou ali comprando num front running, num algo executor, que vai executar um two-up no índice, então a ordem é menor, só que mais frequente. Tá? Ela é menor em tamanho, tá? Mas ela é mais frequente, tá? Geralmente de player gringo. Putz, tô lá, e, cara, tô com esse cara, e de repente, cara, eu entro com ele, e o mercado comprando, e o mercado, cara, vai um pouquinho para cima, de repente começa a cair para baixo do meu preço, e, cara, de repente eu olho que entrou, cara, um algoritmo executor na venda, cara, contrário, também de gringo, contrário à minha posição. Cara, não era isso, assim, eu tava buscando da front running um cara que tava comprando. Apareceu um cara, vendendo com sinal contrário, mesmo que esse cara continue comprando, dependendo da taxa de participação dos dois, meio que um neta o outro. Cara, eu não vou ficar pagando para ver, entendeu? Insistir nesse trade é pagar para ver. Então o conceito é, o que me motivou a entrar não está presente mais. Especialmente se esse cara que eu estou seguindo desligar. E aí que tá, André, tá bom, mas você espera. E aí que entram as outras camadas. Porque isso pode acontecer com 10 pontos de índice para trás, no 0 a 0, com 10 para frente, ou pode né, acontecer com 500 pontos para trás. A questão é, o conceito é esse, né? Só quando eu tiver errado, né, quando as variáveis que me motivaram a entrar não mais estiverem presentes, porque isso pode ser muito amplo, especialmente para quem está pegando esse conceito agora e vai querer aplicar ele, às vezes num operacional que não é exatamente o mesmo que eu estou dizendo aqui, tem que tomar muito cuidado, porque vem minha segunda camada, que é o seguinte, cara, não adianta, 500 pontos, cara, eu estou errado em qualquer tipo de trade meu no intraday hoje, em qualquer categorização, cara, no da pessoa física, na distorção do preço justo, contra o institucional local, nos de scalping, cara, qualquer um que eu faça hoje, cara, 500 pontos eu não tolero para trás no intraday, num stop único. Não significa que não dê para ganhar dinheiro desse jeito. No meu operacional não cabe 500 pontos de stop. E aí entra a minha segunda camada de avaliação, que é o seguinte, tá? É o estudo do comportamento. Você pega, cataloga os seus trades e faz um estudo histórico de o seguinte, deu aquele sinal, tô catalogando o pote da pessoa física, deu o sinal. Como é que é o comportamento pós o sinal? Tá? Antes do mercado chegar onde eu queria, tá? Quanto ele ficou... São duas coisas que eu pergunto. A pergunta é, quanto ele ficou para trás antes de dar o positivo? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Eu estou pressupondo que eu comprei e ele deu certo aquele trade, financeiramente. Quanto ele chegou a ficar para trás antes de dar certo? E catalogo o número de todos. Tá? E eu penso também o seguinte, tá bom, agora... Os que deram errado, em teoria, e eu não falei quanto que é dar errado ainda, porque eu estou meio categorizando um stop, meio que eu fiz nesse caso eu nasço de um risco-retorno 1 para 1 de preciposição e venho catalogando. E eu falo, putz, nos que deram errado, quanto chegou a ficar positivo o meu trade antes de dar errado? Quando você cataloga essas diferenças, você começa a ter, e quanto mais aquilo repete, como esse trade é um trade que tem, sei lá, 20... Pode ter de 10 a 25 trades desses, numericamente, né, por dia, tem bastante, acontece bastante. Então você começa ali a ver padrões, aí você fala, putz, cara, se esse trade, cara, deu sinal e ele vier 40 pontos contrários, 50, a probabilidade dele estar errado é muito grande, ou seja, os trades bons nascem bons. O ponto de origem dele, ó, o sinal dele, quando ele vai dar certo, ele nasce meio que bom, ele não nasce, o mercado vem contra e depois volta, ele nasce e vai bem. Você começa percebendo isso. Então eu catalogo isso. Tá? A pergunta é, depois que eu entro, quanto o mercado costuma vir contra para depois ir a favor? Tá? Isso vai te dando uma margem para meio que definir o quanto você tem que ter de margem de folga, stop, em teoria, para aquele tipo de trade ter o catalogado. Tá? Isso ajuda muito. Tá? Terceiro ponto. Tá?
também resgatando aqui o que eu falei no vídeo anterior, é uma análise do risco-retorno, dado o que é a tua estratégia catalogada, ou seja, pote da pessoa física. Quanto que aquilo me dá, né, na média? De 60, 70 a 180 pontos. Estou falando de retorno só. Tá? No vídeo anterior eu cataloguei e falei mais ou menos quanto que dá na média de ganho quando dá certo os meus trades. Aí eu faço engenharia reversa. Eu falo, cara, para esse trade aqui, por risco-retorno, o pote da pessoa física, tá, é um operacional quase que de scalping, um pouquinho melhor do que ele era em termos operacionais, a que eu chamava de trade de scalping que eu fazia no passado. O risco-retorno disso, ele não vai fugir muito de 1 para 1, não porque eu quero, mas porque acaba sendo uma consequência, né, no fim das contas. Tá? Então, eu não vou poder colocar um stop maior do que esse trade me dá na média. Tá? Então, os que tem mais cara de scalping, pote da pessoa física, os trades de scalping, cuja o trade de score é um deles ali, né, o pote o contra o institucional local, cara, o risco-retorno meio que vai ter que ficar forçadamente dentro de uma faixa de 1 para 1, para 1,20, mais ou menos. Então, tem uma trave. Então, assim, é o seguinte, meu conceito lá, as variáveis não estão mais presentes. Cara, mas tem hora que o mercado cai no vazio. Acontece. O mercado tá ali, eu tô seguindo um cara no front running, de repente, não sei o que acontece, cara, de repente tem um sem explicação. E eu tô comprado e o mercado cai, cara, no vazio. Então, assim, a variável que me motivou a entrar tá lá, o cara tá com front running na compra, naquela taxa direitinho. Só que o mercado tá caindo 200 pontos. Cara, será que tá dentro do... Né? Quando eu ganho perto disso. Então, eu tenho o conceito, mas também tenho uma faixa em que, putz, baseado o quanto dá em termos de ganho, baseado em risco-retorno e baseado naquela conta que eu falei, putz, quando dá certo, quanto que ele costuma vir contra para depois ir a favor? E quando dá errado, quanto que ele costuma ir a favor para depois vir contra? Tá? O terceiro fator, né, é a questão de volatilidade. De novo, repetido o vídeo anterior. Cara, não adianta. O nível de volatilidade vai definir a amplitude dos movimentos, mesmo que você não mude o que você está capturando no mercado. Estou falando do trade da pessoa física. Cara, o nível de volatilidade vai definir a amplitude tanto do stop quanto do ganho. Estou falando do front running. O nível de volatilidade do mercado vai definir o quanto que vai ganhar, o quanto que vai perder, dentro da mesma sistemática do que você está pegando. Tá? Dentro da mesma sistemática. É basicamente desse jeito que eu penso stop. Num conceito de stop quando as variáveis que me motivaram a entrar não estiverem mais presentes. E faço mais ou menos 3 definições. Uma, com base no estudo histórico, a partir de que deu o sinal, quanto que veio contra para depois virar positivo e quanto chegou a ficar positivo para depois perder. Faço uma análise do risco-retorno baseado em quanto aqueles trades catalogados, quando dão certo, em média eles entregam, e também baseado no nível da volatilidade. E uma coisa que é legal, uma transformação de quando você imputa esse conceito de stop na cabeça, né, que é de stopar quando as variáveis que te motivaram a entrar não tiverem mais presentes, é que você começa a realmente pensar na lógica. Você começa a forçar a tua cabeça a só entrar a trade que você consegue explicar para você do que você está fazendo. E você vai começar a perceber, você vai chegar na conclusão que muitas vezes não é o teu stop que está mal colocado, é tua entrada que é ruim. Cara, isso eu tive. Vamos dizer, essa percepção, decepção, algumas vezes no passado. Muitas vezes eu ficava ali casado com o sinal e ficava ali quebrando a cabeça. Putz, se eu tivesse estopado um pouco maior ali, teria dado certo, um pouco menor ali. E, cara, quando você inverte o raciocínio e fala, cara, eu mal sei explicar isso lá atrás, né? Por que eu estou comprando ali? Né? Então, esse conceito de estopar quando as variáveis não estiverem mais presentes, que me motivaram a entrar, não aplicava, porque eu falava, cara, eu estou comprando porque rompeu aqui, ou porque cruzou ali um indicador. Isso não é uma justificativa plausível para mim. Ou seja, como é que eu vou falar, cara, que a variável, que uma média cruzou com a outra, eu vou estopar quando elas não estiverem mais presentes? Quando ela descruzar, isso pode acontecer 1000 pontos para baixo. Entendeu? Se pensar desse jeito, vai te forçando a justificar, a criar lógica, que aliás tem um vídeo de lógica operacional que vai estar aqui embaixo também, para suas operações. E, de novo, muitas vezes não é o teu stop que é mal colocado, é a tua entrada que é ruim. Isso vai te forçar eventualmente a mudar. Cara, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, é sério, a única coisa que eu te peço de verdade é para você comentar aqui embaixo, sou eu que leio e respondo todos, não é ninguém da equipe. Tá? Comenta o que você achou, se você concorda, se não concorda, como é que você define stop, se já teve experiência
negativa com stop, se já usa esse conceito que eu falei, né, das variáveis quando não estiverem mais presentes, cara, sério, comenta aqui embaixo. E curte esse vídeo, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para mais pessoas que também são interessadas nesse tema. Beleza? Abraço, boa semana.